Boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou iniciando a live um pouquinho antes para poder organizar a casa, ok? Então eu vou colocando aqui o tema, né? Para que fique fixo e as pessoas, à medida que forem entrando, possam saber do que será falado, ok? Hoje o meu computador deu um pequeno problema, então nós estamos sem musiquinha de fundo, mas isso não vai atrapalhar. Nossa live vai ser maravilhosa, afinal de contas, nós teremos aqui hoje a Anita Cardoso. Nós iremos falar sobre o tema Atendimento ao Cliente 5.0 e sobre Storytelling. Vai ser um bate-papo incrível sobre esses dois temas. E pode aguardar aí um pouquinho, tá bom? Nossa live está marcada para as 18h30. Eu entrei um pouco antes para poder convidar as pessoas, fixar o tema e arrumar a casa, vamos dizer assim, tá bom? Sejam bem-vindos. À medida que vocês forem entrando, se puder disparar coraçãozinho, disparar aviãozinho, para que o próprio Instagram possa entender que essa live é uma live de relevância e que merece ser espalhada, né, divulgada, correto? Então vamos lá, estou enviando aqui os convites. Podem entrar, fiquem à vontade. Às 8h30 em ponto iniciaremos essa live. Estou aqui apenas arrumando a casa. Aê, ótimo. E agora, vamos lá, Anitta. Oh, maravilha, Anitta, seja bem-vinda. Nada como pessoas pontuais. Bom, eu já convidei aqui as pessoas, já está tudo fixado, acho que ainda não está na hora, mas de qualquer maneira eu já vou convidar a Anitta para entrar, que aí a gente já vai batendo um papo, falando um pouquinho sobre a Avante, sobre a coleção Foco em Resultado. Já estou convidando a Anitta, vamos ver. A Anitta entra aí. Vamos lá. Tá aí. Tudo bem, Anitta? Oi, boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma noite ótima para falar de dois temas ótimos. Amo ambos os temas, acho que vai ser um bate-papo incrível. Você está travando para mim, Daniela. Você Será que também é o está meu? travando para mim. Será que valeria a pena entrar e sair de Entrar... novo? Sair? Você quer tentar sair e entrar de novo? Vou, para ver se é a minha internet. Vamos lá. Tá. Vamos lá, deixa eu chamá-lo novamente, Anitta. Envie convite. Vamos lá. Agora parece que está melhor. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, a imagem não está muito perfeita não, mas não está dando ruído não, está perfeita a sua voz. E a Tá? minha, como está? Tá, a sua voz também agora está perfeita. Ela estava travando antes, agora está tranquilo. Então beleza, Tá? vamos tentar. Coisas da internet. Vai entender, né? Não, É, hoje eu já tô assim, né? Eu sempre inicio com a musiquinha e tal. Hoje eu já fui falando, olha, gente, sem música, meu computador hoje deu problema. Então não tem como, que a gente não pode colocar a música normal, né? Tem que ser essa sem direitos autorais. Então, normalmente, eu exatamente. coloco no meu computador. E infelizmente ele teve que ir para reparo, vai ter que dar. Aí eu tô aqui, ainda bem, tem um celular para salvar a gente, mas tá beleza, graças a Deus, tranquilo. O importante
que nós vamos ter uma live maravilhosa, porque somos, assim, são dois temas maravilhosos, né? Que a gente tem muita coisa para bater papo. E você também tem um conhecimento aí, tem livro também, né? No campo de storytelling. Então, ó, nós vamos picotar muito. Vamos. Ô, Anitta, eu vou te pedir para fazer uma apresentação sua, mas assim, não só a Anitta em relação ao profissional, mas falar um pouquinho da sua trajetória, né? Enquanto ser humano e como você chegou aqui. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então vamos lá. A Anitta é pessoa física, é mãe, esposa, avó. Sou mãe de duas mulheres adultas, já casadas. Sou casada com o Marcos há 34 anos. Venho de uma família de 7 irmãos, me incluindo. Sou vó do Caetano, de 8 meses. E uma pessoa que gosta muito, sou muito assim, instigada a pensar, a conhecer coisas novas. Eu gosto de inovação, eu sou muito inquieta, é da minha natureza, desde criança, aprender sobre várias coisas, sobre esportes, sobre sobre a história dos lugares, sobre viagens. Eu sou uma pessoa muito inquieta nessa coisa do querer entender por que aqui cozinha assim, por que aqui faz ali, por que aqui faz acolá. Eu sou Relações Públicas, formada há 32 anos, atuo há 32 anos como Relações Públicas, já atuei na mineração, no agronegócio, no governo, na educação. Na educação eu continuo atuando esporadicamente, já fui professora universitária, mas agora eu sou mais professora de MBA, de uma especialização, uma coisa picada ou outra quando acontece. Atualmente sou consultora e palestrante e sou autora já de 4 livros. Esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje vai ser do 4º livro que eu participo. Um livro ele é 100% meu, que é o meu primeiro livro sobre storytelling. Depois eu participei de um livro sobre empreendedorismo com mais 32 autoras. Depois eu organizei e também fui autora de um livro que lançou agora em dezembro sobre os 50 anos das relações públicas, um livro que fala de relações públicas, comunicação organizacional e comunicação pública. E agora eu estou nesse 4º livro que nós vamos lançar agora em abril, né? E o meu tema é atendimento ao cliente 5.0, e eu costumo dizer que sobre atendimento, técnicas de atender o cliente 5.0, não tem nada no meu artigo. Então, as pessoas que quiserem conhecer alguma técnica não estará no meu artigo. Eu falo muito mais do que é o mindset que as organizações precisam trocar, qual é o nível de sobrevivência que a gente precisa ter como humanidade. E falo de algumas coisas assim que são voltadas para o nosso fazer atual, mas que são coisas muito inerentes ao técnico. São muito mais atitudes que a gente precisa repensar para o nosso mundo atual. Maravilha, muito bom. Gente, eu queria aproveitar essa deixa para pedir a vocês para colocarem as perguntas no balãozinho que tem uma interrogação. Quando a gente coloca no adicione um comentário, ela às vezes passa muito rápido ou então ela não aparece para a gente, entendeu? Então, as perguntas às vezes a gente não consegue enxergar. E colocando no balãozinho com uma interrogação, ela fica fixada e aí a gente consegue responder durante essa live, ok? Anitta, e outra coisa que eu queria falar aqui também, né? Você já recebeu o seu livro aí, Anitta? Recebi, maravilhoso. Deixa eu pegar ele aqui. Coisa boa, presente aí pra nós. Olha, bom demais. Olha eu aqui no livro. Ó, euzinha. Muito bacana, é uma coleção incrível. Aqui são mais de 40 autores. A coleção são 6 livros incríveis, né? E aqui são mais de 40 autores. O meu artigo está aqui. O livro ficou impecavelmente impresso, ficou muito bem diagramado.
Eu revisei o meu livro, que esse é um livro prova, né? Para a gente ficar com gostinho. Eu revisei, tá tudo ok. Então, acho que é um trabalho glamouroso que valeria a pena comentar, né, Daniela? Sobre o nosso lançamento, o que está Sim. acontecendo e quando vai ser. Você quer comentar para gente? Vamos lá. Esses livros, né, essa coletânea, que chama Foco em Resultado, estava previsto o lançamento para fevereiro. Porém, com a pandemia, nós tivemos que estender, né? E o lançamento será no dia 1 e 2 de abril. Não é mentira, tá, gente? Dia 1 e 2. E aí, além, né, do lançamento, nós também teremos o congresso, onde serão feitas várias palestras, e as pessoas podem participar desse congresso comprando o seu ingresso através do Linktree. Tanto na minha bio tem, na sua também, né, Anitta? Tem lá o Linktree da Avantic, e vocês conseguem adquirir o livro também por lá, com 30% de desconto, tá bom? E se você pretende ir no dia do lançamento, apesar da entrada ser gratuita, você também tem que fazer inscrição. Então entra lá, faça a sua inscrição, é gratuita, mas precisa de confirmação, ok? É isso aí, e é importante enfatizar isso, Daniela, porque independente da pandemia estar entrando num provável estado de estabilidade, graças a Deus, nós ainda estamos em pandemia. E essas inscrições são para garantir que não haja um nível alto, né, que não haja aglomeração, que entre exatamente o número de pessoas que cabem naqueles ambientes, apesar de que é no Hotel Quality da Pampulha, Quality Pampulha ali na Avenida Antônio Carlos, um espaço incrível, grande, cabe muita gente. E lembrar que vai ter palestra de cada palestrante, são 170 palestrantes, vai ter palestra de todos durante a sexta e o sábado, e vai ter autógrafos durante a sexta e o sábado. Então é muito legal. Você tem um palestrante, autor, que você é seu amigo, quer ir lá comprar o livro na minha mão com o meu autógrafo, a gente vai estar lá. Cada autor tem um horário específico, mas a gente vai estar lá os 2 dias o tempo todo. Vai ser um prazer enorme reviver essa experiência do presencial, né? Tá travando o seu áudio. Você está conseguindo Eu acho. escutar normal? Tá normal. Voltou a me ouvir? Sim, voltou. Eu acho que é porque entrou um aviso aqui. Mas, então eu estava falando que vai ser incrível, né, ter essa experiência do presencial novamente, né? Sim, com certeza. E eu falei o seguinte, esses 2 meses, né, entre o que seria o lançamento real e o que está sendo agora, para a gente eu acho que foi uma experiência que só cresceu, né? Que além da gente, nós coautores, estarmos nos conhecendo, mesmo que seja online, fazendo essas lives, nós estamos ampliando o nosso conhecimento, né? Porque cada um tem o seu conhecimento, a partir do momento que a gente ocorre a troca, né, numa live, a gente vai ampliando o nosso conhecimento. E para as pessoas que estão nos assistindo, vão tendo noção sobre o que está sendo tratado nos livros. Você está me escutando agora? Tá. Travou. Agora tá bom. Beleza, então vamos que vamos. Qualquer coisa também eu tento mudar de lugar, alguma coisa nesse sentido. Bom, então é isso. E para a gente continuar, né, nesse bate-papo nosso, ou melhor, a gente começar, né, a falar realmente do assunto nosso, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu já selecionei algumas aqui, tá, Anitta? E eu gostaria de saber quem é o cliente 5.0 e como identificá-lo? As pessoas vão ficar um pouco decepcionadas ao ler o livro, porque elas vão perceber que o cliente 5.0 é o mesmo cliente de sempre. A única diferença na identificação desse cliente é que ele é um cliente
que ele não vai mais estar presencial, ele é um cliente que não quer perder tempo em lojas. Se você for analisar a geração Millennial, Z, são pessoas que não querem trabalhar mais 20 horas, 30 horas, 12 horas, 15 horas, igual a geração X, como eu, igual os baby boomers, como meu marido, igual até um pouco da geração Y, menos, mas um pouco ainda também, que é uma transição. Eles não querem, os millennials e Z, eles querem qualidade de vida, eles não querem uma página cheia de informações sobre um determinado produto. São pessoas que já passaram por todos os processos criados de estruturação de marketing, de vendas, e eles querem viver a vida deles. Então, é um cliente que ele não quer perder tempo em loja, não quer perder tempo em internet, ele não quer ser sobrecarregado de informações sobre determinados produtos. Ele é um cliente que ele quer ser livre. E o cliente 5.0 tem uma característica completamente diferente do outro. Ele quer perceber a sua humanidade na organização. Como que a sua empresa trabalha a humanidade? E essa humanidade, que eu vou dizendo aqui ao pouquinho no nosso bate-papo, que vai ser muito legal transitar com storytelling, porque você vai contar um monte de coisas que talvez não sejam mais as coisas que os clientes 5.0 querem, ou sejam exatamente aquilo que os clientes 5.0 querem. Então, são tramitações de uma mudança focada na humanidade. Esse cliente 5.0, então, ele é a mesma Anitta, a mesma Daniela, só que ele é muito mais jovem, muito mais focado na família, muito mais focado em buscar o filho na escola, muito mais focado em tirar férias com a família, muito mais focado em descansar, muito mais focado em não ser um escravo do trabalho. Ele quer home office, ele não quer voltar para o presencial, ele é uma pessoa completamente diferente dos processos que a gente está acostumado a ver grandes empresas, grandes movimentos, e que ele está sinalizando para que a gente retome esse olhar mais orgânico. Eu chamo, então, o cliente 5.0 de um cliente orgânico, que a gente, ao longo do nosso bate-papo, vai desenhando esse cliente orgânico. E aí, para a gente emendar aqui, posso fazer uma perguntinha então também? Bora! Me fala um pouquinho, já que nós estamos começando a falar de gente, porque é isso que é a premissa do novo, dessa virada de milênio, e que a gente está vendo muito sofrida com guerras, com pandemia. Gente, né? Então me fala de storytelling, explica aí para todo mundo o que é essa maravilha desse storytelling. Pois é. O storytelling nada mais é do que a gente utilizar as técnicas da contação de história para contar histórias que sejam impactantes, né? E o storytelling, quando a gente... Isso aí é o storytelling, né? Quando a gente fala no storytelling, é utilizar o storytelling, ou seja, a narrativa que foi criada pelo storytelling para vender algum produto ou serviço ou até mesmo uma ideia. Então, assim, muitas vezes o termo storytelling é um termo mais recente. Então, muitas vezes, quando a gente vai procurar no Google, alguma coisa, você vai ver várias coisas que deveriam ser chamadas de storytelling, que estão sendo chamadas de storytelling. Mas é isso aí, que antes utilizava storytelling para vendas também. E agora, de um tempo para cá, né, que eles realmente está sendo bem definido, que é para venda é storytelling. Né? E aí a gente cruza muito, né, na hora que você fala em humanização, porque o storytelling é exatamente levar essa humanização na hora de vender, né? Então, assim, quando a gente fala humanização, é o quê? Gerar sentimento, afinidade, né? Ter aquela conexão, como diz, de gente para gente, né? Esquecer aquele negócio de empresa para empresa. Ali são as pessoas. Atrás de uma empresa tem sempre pessoas, são seres humanos, né? Então, isso que a gente tem que entender e se posicionar na hora que vai ter
um relacionamento, seja ele entre vendedor e cliente ou empreendedor e colaborador, né? Sempre imaginar que ali na sua frente é um ser humano, assim como você, Uhum. independente de qual empresa ele está sendo representado, né? Então, Isso, é por isso aí. isso casa muito com esse cliente 5.0. Ele não está preocupado com esse capitalismo como ele é estruturado hoje. Ele está preocupado com as questões mais primordiais da humanidade. Se a sua organização tem produtos e serviços que interessam a ele, mas por trás dessa produção de produtos e serviços não está arraigada aquela visada de humanidade que ele entende como primordial, porque humanidade é tudo, gente, é o bom e o mal. Humano é humano. Humano faz guerra, humano beija, humano abraça, é humano. Não é desumano, é humano. Então, essa visada humana que ele deseja, aí sim há aquele match, né? Aquela conexão entre a organização e o seu novo cliente, esse cliente que você provavelmente não verá mais nas lojas. Você provavelmente não vai ter o prazer da experiência visual com essa pessoa, que tem uma conexão muito mais de propósitos, de ideais voltados para as questões humanitárias primordiais do planeta. Sim. E aí, quando abrangendo, se aproveitar essa deixa aí, eu queria fazer uma pergunta. Como será o perfil da empresa do cliente 5.0? Porque você está falando do cliente e o perfil da empresa desse cliente. Ela já, de uma certa forma, ela já existe como o perfil desejado, que é uma empresa, são três pontos de referência. É uma empresa tecnológica, ok? Então ela tem que estar nas redes sociais, ela tem que estar na internet, ela tem que estar no WhatsApp, ela tem que estar no e-mail, ela tem que estar no metaverso. Cada vez mais o metaverso vai ser um ponto de conexão de vendas muito essencial. E ela vai ter também que está focada em não ser infodêmica. Infodêmica é uma empresa que produz excessos, pandemia de informações. Tipo, eu estou conversando com você aqui agora, eu dou o exemplo de, eu gostaria de ter comprado um biquíni, ou a loja de biquíni tal faz qualquer coisa, e aí, de repente, quando eu desligo aqui o nosso bate-papo, o meu Instagram está lotado de propagandas de biquíni. O cliente Sim. 5.0, ele tem 500 mil lojas de biquíni. Se ele escrever hashtag biquíni no Instagram, ele vai aparecer uma tonelada de lojas do mundo inteiro, só por causa da palavra biquíni, que é a regra do buscador. E Uhum. não é isso não é mais referência para nenhum cliente. Ele vai estar comprando na loja do biquíni tal, com a pessoa tal, por causa do terceiro item. Como que a organização vai desenhar as questões humanitárias. E as questões humanitárias perpassam pela desigualdade social, pelo trabalho escravo, pelo trabalho infantil, pelas questões ambientais, pela própria referência da pandemia, por essa guerra que está acontecendo. E eu falo que é um processo de transição que as organizações vão passar. E essas organizações, Anitta, todo mundo faz publicidade de empresa inclusiva, de diversidade, inclusão, ok, mas não é só isso. Essa humanização, essa questão humanitária é uma questão muito mais necessária do que simplesmente dizer, eu contratei um PCD, eu contrato pessoas de várias cores, branco, asiático, negro, eu contrato pessoas trans. Não é isso, não é essa publicização. Nós estamos chegando a uma era de extinção da humanidade. Extinção, assim como os dinossauros foram extintos. E esse terceiro item, humanidade, é uma revirada no capitalismo que as organizações precisam ter para que realmente possa dar continuidade ao mundo. Não é colonizar a Marte, é salvar a Terra. Esse Sim. é o grande mote.
da empresa 5.0 para atender o cliente 5.0. Exatamente. Vai abranger tudo isso que a gente já ouve, já escuta falar, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí, na verdade, a união de todos esses novos conceitos, novos valores, né? Simplesmente na empresa, no âmbito empresarial, porque as pessoas já estão vestindo essa causa, né? Da questão ambiental, de tudo, mas aí já vem a questão da humanização. E aí, então, primeiro eu gostaria de aproveitar a deixa aqui e dar um oi aí para as pessoas que estão entrando, vários Entrou o colegas, Sônia Sérgio Jordão Moreira. entrou, Nívia entrou, sejam bem-vindos, tá, gente? Bom, então eu gostaria de aproveitar, e nós estamos falando aqui, você está no nível de propulsão de vendas, eu também estou em propulsão de vendas, então nós falamos em vender, né, também. Vender, quando a gente fala em vender, a gente fala em vender um produto, como vender uma ideia, e aí a gente fala em técnicas de vendas, né? Não, no caso nosso, nós estamos não exatamente falando na técnica, né? Assim, mas a gente vem falar muito a questão do funil de vendas, né? Anticurva de Gauss. Me fala, por favor, a diferença entre essas duas, do funil de vendas e da anticurva de Gauss. Talvez no meu artigo, esse item, né, esse capítulo do meu artigo, seja o único item mais técnico e que é muito importante. E é que eu mostro a importância dessa transição de capitalismo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa transição que as organizações precisam. O funil de vendas todo mundo conhece. Quem é de vendas, todo mundo já sabe. Então, o que é? Nada mais é do que você pegar leads da linguagem. Só para começar, toda a vida existiu o público-alvo, persona, só que com nomes diferentes. Com a mídia digital, com a tecnologia, o marketing digital, ele proporcionou um avanço na captação de compras, de vendedores, de compradores, de clientes. E esses clientes potenciais, que a gente chamava antigamente de público-alvo, esses clientes potenciais são hoje chamados leads. Então, o funil, no formatinho funil mesmo, na técnica lá quando a gente estuda, o funil nada mais é do que conversar através do marketing digital, nessas redes sociais todas, com uma série de leads, que são pessoas que não necessariamente compram o nosso produto ou serviço, mas curtem a nossa narrativa, curtem a nossa organização. Elas inclusive replicam os nossos posts, comentam sobre nossas ações. Elas são pessoas que combinam com os nossos propósitos, que têm uma identidade com a organização, com o consultor, com o vendedor, enfim. Esses leads, eles são potenciais personas que terminam sendo o quê? Aquelas pessoas efetivamente que são nossos compradores, são os nossos clientes, são pessoas que efetivamente querem comprar na sua mão porque você tem uma empresa de cosmético que é vegana, que não faz teste em animal, que protege o planeta. Então, tem identidade com os propósitos da organização que se identificam com os propósitos dessa persona. E você mapeia essas pessoas. Essas pessoas são jovens, de 30 a 50 anos, que têm poder aquisitivo tal, moram em determinada região dos bairros no Brasil ou no mundo. São brancos, ou percentual de brancos, percentual de negros, percentual de asiáticos, percentual de indígenas. Você consegue mapear a cara, o perfil dessas pessoas que são personas, para você entender quem compra o seu produto. E na anticurva de Gauss, eu mostro ao contrário. Só para poder explicar rapidinho, Gauss foi um físico, um matemático, que criou a curva do sino. Um estudo estatístico que dentro daquela volta do sino, assim, a volta do sino, dentro dessa volta do sino, não na beiradinha lá, dentro do buracão do sino, assim, ele chamou de normal, de acontecimento, de padrão, de repetição. Ele disse que ali 60% a 70%
das minhas pessoas estão ali pelas suas semelhanças, dos acontecimentos ambientais estão ali por suas particularidades. Então, ele fez um estudo estatístico dos acontecimentos de suas repetições. Então, as pessoas estão ali. Só que fora do sino, na beiradinha do sino, na borda do sino, tem as outras pessoas. São os outros públicos. E que eu chamo a atenção para esse novo mundo do cliente 5.0. O seu cliente 5.0, ele não é só mais a persona, ele é todo mundo. Então, se a sua persona, por exemplo, é uma mulher de 30 a 50 anos, branca, 40% branca, 40% negra, 10% indígena, 10% asiática, com salário na faixa de 5 mil reais, por exemplo, você tem um perfil assim, e os outros tipos, e os homens, né, que, por exemplo, que compram lingerie, e os homens não são seu público, não são seus clientes. A atenção que eu chamo para as pessoas é que não é que a gente não deva ter mais o estudo de personas e nem de leads. É que a gente deve se atentar que, quando eu faço um estudo de persona para uma loja de lingerie, por exemplo, eu não posso colocar apenas mulheres magras de 30 a 50 anos, jovens com poder aquisitivo tal. Eu tenho que colocar mulheres 50 a mais, eu tenho que colocar mulheres 30 a menos, eu tenho que colocar mulheres trans, eu tenho que colocar maridos de mulheres, namorados de mulheres, enfim, mulheres gordas, mulheres magras. O universo da diversidade vai transformar as organizações no processo da humanidade que eu busco no artigo inteirinho. Todas as vezes que a gente restringe a nossa relação social por perfis muito pré-estabelecidos, a gente exclui. E a gente exclui na venda também. Então, é essa atenção no artigo que eu faço para que, mesmo que esse percentual seja 5%, ele é um percentual real e ele é um público real. Então, além das personas, a gente precisa estudar as antipersonas, a anticurva de Gauss, as pessoas que não estão no processo de repetição constante, porque o nosso mundo está em transição e numa transição onde pode nos afetar de forma muito negativa se a gente não tiver aberto para a diversidade. E eu falo de forma negativa é o próprio capitalismo, né? É a própria essência desse capitalismo. E eu acho que o storytelling vai fazer um trabalho, faz um trabalho muito positivo quando ele olha esses aspectos. Você pode contar, a organização pode contar essas outras histórias. Eu queria até aproveitar esse gancho, que você me falasse um pouquinho da utilização, de como que pode-se usar o storytelling para comunicar essas diferenças, essas oportunidades entre os colaboradores, os clientes, enfim. O que acontece é o seguinte, Anitta, quando no próprio livro eu faço um parecer assim, primeiro a pessoa se conhecer, né, é um processo, autoconhecimento, depois ela conhecer o cliente, né, identificar o cliente, né, e aí então fazer a criação da história, para poder direcionar. A gente cria uma história padrão, colocar base, que seria o esqueleto da história, né? E depois, através daquele esqueleto, você enxerta informação de acordo com o seu público-alvo, tá? Então, quando eu falo esqueleto, é como se fosse aquela história que você conta num elevador, aquela coisa. E aí, então, quando você está de frente para o seu cliente, então de frente para o colaborador, para a pessoa, para o ouvinte, você vai identificar as características, que aí a gente trabalha isso também, no caso
Eu falo que eu dou um treinamento mentorado, porque é feito realmente passo a passo com a pessoa e ela já sai com a história, né, com o storytelling dela pronto. Então é desenvolvido caso a caso. E aí, então, quando é feito isso, essa identificação do seu cliente, aí você faz a adaptação de acordo com o seu cliente. Aí que bate nessa questão que você está falando. Porque você tem que estar apto a identificar várias, explica como você se identifica, qual maneira qual maneira você vai abordar com cada tipo de cliente. E depois, então, você vai adaptar a sua história de acordo com aquela pessoa que está te ouvindo, seja ele cliente ou colaborador, você vai ter que adaptar, porque as pessoas são únicas. E é isso aí que você está falando. Por mais que tenha uma persona, não, eu já sei a persona do meu cliente, então eu vou fazer uma história que vai adequar essa persona e eu não vou mexer com ela mais. Não funciona. E vamos supor que a persona seja uma mulher de 48 anos, que seja professora. Beleza, ótimo. Quantas mulheres de 48 anos que são professoras? É só uma? São várias. E essas várias mulheres de 48 anos são professoras, elas têm a mesma personalidade? Não. Então, as pessoas são únicas. Então, você tem que saber identificar para você, então, saber adaptar na criação da sua história. Na hora que você for Exatamente. contar. É isso que eu falo nesse trechinho. E é exatamente, e é essa grande importância. Oi, deu uma travada. Voltou. E essa é uma grande. Isso que você fala é muito importante. Travou de novo? Tá dando uma travadinha. Isso, voltou. Oi, beleza? Tá me escutando, Oi. Anitta? Tô te ouvindo. Isso. Tá dando uma... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá dando para me escutar? Tá. Tá. Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Quais os grandes desafios das empresas para estarem próximas do cliente 5.0? Porque você já falou que esse cliente 5.0 ele sai do padrão, né, do cliente que a gente estava acostumado. Maior parte das vezes o contato vai ser mais virtual, né? Então, como é que essas empresas vão conseguir aproximar desse cliente 5.0? Eu gosto de contar uma historinha que passa por Kotler. Eu gosto. Kotler surgiu nos marketings desde 1.0, que eu venho lendo ele, e eu até falo, eu participei de uma palestra no Voe Mulher, em 2016, e eu falava da volta ao orgânico lá em 2016. A Sônia está falando que a conexão está bem ruim, principalmente a da Daniela. É ruim essa coisa de internet, vamos... Só um momento, deixa eu mexer aqui no meu Wi-Fi, só um momento, vamos ver aqui se vai melhorar, tá? Vamos aguardar. É um desafio, né? Por mais que a gente tenha toda uma infraestrutura de internet, 300 mega, 200 mega, 100 mega, você continua tendo esse problema de transmissão em todo Belo Horizonte, em todo o Brasil, Vamos em ver todos os se melhora. lugares. Se não melhorar, eu posso mudar também de posição de ambiente. Então vamos ver o que eu estava falando aqui, Daniela. Independente da qualidade da internet que a gente compra, continua tendo ruído. Vamos lá. Tá me ouvindo, Daniela? Tô ouvindo bem. Então vamos lá, voltar no Kotler. Então, em 2016, eu falei muito da volta ao orgânico, num evento chamado Voe Mulher, aqui em Belo Horizonte. Foi um mega evento, foi muito legal, e já me intrigava muito
porque nós, da geração dos anos 80, os trabalhadores dos anos 80, eu sou uma mulher que completo daqui a um mês e meio, quase 57 anos, então eu fui uma propulsora desse mundo capitalista que está aqui. Eu era uma jovem nos anos 80 e comecei a criar esse capitalismo. Então, as mecanizações, as tecnologias, né, os trabalhos todos foram muito impulsionados pela força de trabalho da minha geração. E eu falo que a gente plastificou o mundo. Plastificamos o mundo porque aqui, em todos os lugares no Brasil, os lixos eram colocados em latões de lavagem. Tinha muito rato na cidade, era muito sujo. Então, os plásticos foram surgindo para poder descontaminar, para sanear a cidade, para limpar a cidade. Mas nós plastificamos demais. E aí eu sempre, desde 2016, já vinha me atentando para essa volta ao orgânico. E essa empresa, que você pergunta, né, o que essa empresa tem de grandes desafios, é essa volta ao orgânico. O que eu falo que é buscar trabalhar e resgatar o que há de melhor, que é o ser humano, para que a gente não entre em extinção como os dinossauros. Muitas pessoas acham isso engraçado quando eu falo, mas eu provavelmente não estarei aqui quando acontecer a extinção do ser humano, mas alguém pode me citar lá na frente, daqui uns 200 anos. Mas espero que não, espero que eu não seja citada por essa fala, que a gente tenha acordado antes. Então, Kotler, ele falava lá no início dos anos 80, no Marketing 1.0, que a importância de tudo era o produto. O produto era a essência. E o produto ia fazer com que a pessoa se auto-apaixonasse e fosse lá e comprar. Mais para frente, ele caiu na real e descobriu que no Marketing 2.0, o importante era o cliente. O que a Anitta quer? Como que a Anitta gosta de óculos? Como que a Anitta gosta de batom? Não é o batom que é importante, é a Anitta que é importante, então eu quero saber qual batom que eu faço para a Anitta. Mais para frente um pouquinho, ele entendeu no Marketing 3.0 que não adianta ter um produto de qualidade, um cliente satisfeito, se eu não consigo fidelizar o cliente. Então, essa fidelização é fundamental para que a Anitta compre batom só da Avon. Por exemplo, olha a propaganda de graça que eu estou fazendo aqui. Né? Vou falar para a Avon me contratar. Compre batom só da Avon. E não compre de outra concorrente. Boticário, Mary Kay. Já que eu falei de uma, vou falar das outras. Aí, muito bem. Só que o mundo evoluiu. Nós entramos num sistema tecnológico, olha aqui como nós estamos conversando. E aí, o Kotler, já velhinho, né, 80 e tantos para 90 anos, fez o Marketing 4.0. E ele falou que não adianta ter um produto bom, um cliente satisfeito e fidelizado se ele não tiver tecnológico. Eu preciso que meu cliente seja informatizado e eu preciso estar informatizado como empresa tecnologicamente. Eu tenho que estar em todos os acessos tecnológicos e de inovação para que o meu cliente me acesse. Só que agora, há um tempo atrás, eu fui fazer uma outra palestra e falei sobre essa questão da humanidade. E ainda brinquei, o Kotler está muito velhinho, será que ele vai escrever o Marketing 5.0? E espero que ele fale de humanidade. E no ano que ele fez isso, talvez em minha homenagem, o Marketing 5.0, o título é Tecnologia para a Humanidade. E um dos pontos mais efetivos que as organizações precisam ter hoje é, número 1, um produto de excelência, qualidade, certificação. Número 2, clientes que gostam de comprar coisas efetivas, satisfeitos. Número 3, cliente fidelizado. Cliente nas redes sociais, mas hoje eu, cliente 5.0, não compro de empresas onde o capitalismo está voltado só para o shareholder. É o que está acontecendo hoje na guerra. O que é o shareholder? É o acionista, é só um homem, é só um bilionário, é só um trilionário. Eu não vou comprar numa loja que trata um cliente de forma racista,
Eu não vou comprar numa loja que escraviza crianças, ou que escraviza adultos. Eu não vou comprar produtos que testam em animais. Enfim, e além disso, eu não vou comprar de organizações ou de países que não pensam na humanidade. E mais ainda, qual organização vai vender para bilhões, bilhões de povos, de humanos miseráveis? Quanto mais, se as organizações não mudarem o foco do capitalismo, que eu chamo de capitalismo do shareholder, para transição do capitalismo do stakeholder, que eu chamo de, em vez de stakeholder, que é uma linguagem muito organizacional, capitalismo para a gente, enquanto não tiver essa transição, a empresa doar mais do seu processo, doar mais do seu dinheiro, ela não vai ter para quem vender. Nós estamos numa transição de tantos miseráveis mundiais e a gente não precisa de ir muito longe, não. O Brasil tem 80% de vacinados, os Estados Unidos têm 80% de vacinados, a Europa tem 80% de vacinados, o continente africano não tem 5% de vacinados. E aí não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, a minha mensagem do cliente 5.0 é que ele está alertando esse cliente millennial Z, A, B, C, D, que virou o alfabeto, né? Eu brinco que vai vir a geração A, B, C, D, ou então A2, A, B2, C2. Essas gerações, eles não querem comprar, eles não querem apartamento, eles não querem carro, eles querem humanidade, eles querem comida orgânica, eles não querem muita roupa. Eu vejo pelas minhas próprias filhas, que são mulheres de 30 anos, elas não têm grandes gastos, elas não são frutos de um capitalismo exacerbado. A nova geração 30 menos é assim. A nova geração 30 menos está preocupada com o que a pessoa na nossa esquina ali vai comer. E nós estamos qualidade de vida, né? E humanidade, né? Humanização, é a qualidade. Porque esse capitalismo... Oi? Não, porque esse capitalismo como está, da forma como nós construímos, ele está transformando compradores e clientes em miseráveis. Nós estamos cada vez mais miseráveis. Olha o seu poder aquisitivo de 20 anos atrás e olha o seu poder aquisitivo de hoje, exatamente hoje, 2022, com pandemia e guerra. Olha como caiu para todo mundo. Então, o mundo está ficando cada vez mais miserável. E essa visada, se não acontecer, a humanidade vai acabar, porque miserável morre de fome, não tem ninguém que compra, então não tem empresa, empresa quebra, não existe empresa, não existe gente, vai morrendo. Acabou o planeta, mais pandemia, mais vírus, mais destruição, mais problemas climáticos, e pronto, fim da humanidade. É simples assim. As pessoas falam que eu sou muito... como é que chama aquelas pessoas que preveem o futuro? Futuróloga, sei lá o quê, guru. Não, é só fazendo conta de mais com mais. Não, espero que... vou falar com você, espero que você seja errado. Mas infelizmente... Eu também espero. Anitta, infelizmente a gente sabe que isso é verdade, né? A gente muitas vezes finge não ver, né? Porque realmente é triste. Eu faço um trabalho voluntário com morador de rua, que cada coisa que você vive, que você verifica ali, que você vivencia, são pessoas como eu, como você, que tinham casas, que tinham família estruturada, e com essa pandemia, né, perderam o emprego e foram parar na rua. Tem cada caso assim que você fala assim, Jesus, né, não tem condição um negócio desse. Né? E até mesmo aquelas pessoas que foram parar na rua, com maior parte, né, por causa de drogas, né? Pessoas que tinham profissões, que tinham tudo. Mas por que eu estou falando isso aqui? Né? Não é para falar assim, a Daniela é bonitinha, boazinha, que faz trabalho voluntário. Não, longe disso. Eu estou colocando aqui essa questão da gente enxergar o outro, entendeu? Como ser humano, como você, e se colocar no outro
e pensar no âmbito de uma empresa, que a empresa também saia daquele seu mundinho e pense num processo coletivo de humanização, né? Tem várias empresas, inclusive, que eu conheço, que elas são focadas já, direcionadas para algum fim. Inclusive, assim, eu acho muito interessante, quando a gente fala em storytelling, por exemplo, tem muitas empresas que já buscam essa humanização através do storytelling, né? Nós temos histórias do Banco Itaú, que conseguiu fazer isso através do personagem Lário, né? E tem vários aí. Então, essa humanização é super importante a gente trabalhar e pensar em não só a Daniela, a Anitta, empresa X, empresa Y, e sim humanidade, pessoas, seres humanos. Somos todos portadores de inteligência, de sentimento, né? Então, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos, cada um com as suas peculiaridades, com as suas dores, né? Mas somos todos irmãos. E aí eu queria aproveitar e te pedir assim, que você explique para mim uma frase, né? O cliente 5.0 quer comprar a sua humanidade. É isso sobre o que eu estava falando mesmo. Nós estamos vivendo uma transição global, onde nós estamos vendo, por exemplo, vários investidores mundiais querendo povoar Marte. E aí é muito mais fácil fugir do problema do planeta atualmente e abandonar o planeta e levar meia dúzia de pessoas para povoar Marte do que resolver as questões aqui. Tem o Edu esqueci o nome da ONG, eu não sei se é Guiando Falcões ou alguma coisa Falcões, que ele trabalha de uma favela em São Paulo, e ele fala assim, eu quero... eu quero... Hã? Não, te tinha dado uma travada, mas pode continuar, voltou. Então, assim, tem muitos movimentos hoje onde as pessoas entendem que é uma coisa extremamente óbvia e que vai ter que mexer com o bolso dos capitalistas. Porque o capitalismo, como ele foi construído e que faz parte da minha geração, ele já não funciona mais. E não é que as pessoas não tenham que ganhar, não é comunismo, não é dividir dinheiro, é dividir conceitos, é reestruturar formas de produção, é diminuir a produção, sim. Nós não vamos ter mais tantos carros, porque as pessoas das novas gerações não querem nem aprender a dirigir. Eu conheço inúmeros jovens de 20 anos, 18 anos, que não querem nem fazer autoescola. Então, é uma mudança de mindset, onde o capitalismo, como ele é construído, a exploração geral, a exploração vegetal, a construção de coisas, ela vai ter que diminuir, tem que diminuir, para vários pontos. Primeiro, para equilíbrio do planeta Terra, para a gente não precisar povoar Marte. Então, isso é muito mais do que só aqui em Belo Horizonte. É muito mais do que uma palestra que a gente vai fazer no dia 1 e no dia 2 de abril. É mundial, é planetário, é um ecossistema de mudança de mindset. Você muda o seu formato de como você tem que olhar o mundo. É como se fosse um posicionamento, é uma luta, é um propósito que a gente tem que levantar, produzir menos e vender igual. Então, não é só a Anitta que vai ter o carro, todo mundo vai ter o carro, se quiser. Vai continuar existindo fábricas de automóvel, vai continuar existindo produção mineral, mas tem que reduzir tudo. Então, uma mudança do capitalismo onde só um bilionário, um Bill Gates, um Jeff Bezos, um desses grandes nomes aí, um Mark Zuckerberg, que produz tecnologia, não né? É todo um conceito de mudança capital, que a princípio, para muitos, eles consideram isso utópico,
mas não é possível, é só o desprendimento humanitário. Nós estamos falando de fim da humanidade, extinção da espécie. E se continuar nesse ritmo, é a extinção da espécie mesmo. Não adianta colonizar Marte. Talvez não haja nem tempo de irmos para Marte. É parar de pensar em Marte, pensar no planeta Terra. E é isso que as empresas querem enxergar. Como que o cara do picolé vai fazer isso? Em todas as suas ações, como ser humano, como uma pessoa que não polui, que não descarta os lixos que são recicláveis, que tem um propósito de dividir com o outro os seus processos mercantilistas, que não agride pessoas, que não é violento, que não tem agressão em casa. O cidadão, em sua essência, se transformando num cidadão com a versão do bem muito mais articulada. É muito difícil isso, mas é um caminho e uma caminhada que eu tenho buscado e que eu acredito que é a única saída para a humanidade. É uma mudança interna, né? É uma quebra de paradigma de cada pessoa, uma conscientização e uma mudança de conceitos e principalmente de feitos, né? E mexe com bolso também. Né? E mexe com dinheiro também. Porque o mais difícil não é mudar a cabeça. As empresas estão todas aí fazendo propagandas lindas. Uma mulher gorda, por exemplo, então de beleza, então fazem propagandas lindas de inclusão, de estar tudo certo. Mas essas mulheres, elas não têm absorvente em casa. Essas mulheres não têm absorvente em casa em pleno século XXI. Então, nós estamos falando de dinheiro mesmo, é de mexer com o bolso do capital que domina o mundo. É o que está acontecendo hoje com as sanções para a Rússia. O grande desafio dessa guerra é que tem um monte de sanções acontecendo com as potências capitalistas da Rússia. E quando esses donos de empresas bilionários, trilionários, começarem a sentir no próprio bolso que a guerra está atrapalhando o negócio deles, eles vão ficar contra o Putin. É por aí. É uma mudança de mexer no bolso. É muito difícil? Não é fácil, não. Porque o homem quer poder. O ser humano quer poder, quer domínio. Então, por isso que eu falo que é um grande desafio essa humanidade para que a gente continue a habitar o planeta Terra e não seja extinta. É isso aí. E aí eu falo com você o seguinte, Anitta, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa live, né? Eu gostaria de que você, depois de a gente falar tanto em humanização, de cliente 5.0, né? De trabalhar, né? De se conhecer, a questão do autoconhecimento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Aqui para as pessoas que estão nos assistindo e também falasse o seu contato, né? Como fazem para poder chegar aí até você. Inclusive, gente, entra agora, quem é meu seguidor, vai lá, passa a seguir a Anitta e vice-versa. Quem é seguidor da Anitta, passa a me seguir, tá bom? Lá na bio, na Linktree, na nossa bio tem Linktree da Avante, onde vocês conseguem adquirir o livro, conseguem adquirir o convite, né, o ingresso para o congresso e também fazer a sua inscrição para o lançamento do livro. Agora, com você, Anitta, deixa a sua mensagem e deixa o seu contato, por favor. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. São tantas lives acontecendo o tempo todo, então tirar um tempinho para que a gente possa, a Sônia aqui está até elogiando aqui a nossa live, a gente possa falar um pouco dos nossos conceitos, do tempo que a gente tem mental para produzir um livro. São coisas que estão na minha cabeça, na sua cabeça, né, Daniela? Então, primeiro é um agradecimento a todas as pessoas que nos assistiram. Agradecer você, Daniela, por me receber no seu espaço digital. Eu acho que essa troca é maravilhosa. O seu tema é maravilhoso.
O seu tema é maravilhoso, o storytelling e o storytelling são maravilhosos, que mostram as essências das pessoas. Então, assim, recomendo demais. Eu acho que toda organização deve ter isso. E, por fim, isso. Repensar. O que eu ganho? Pense, você, do vendedor do picolé ao Jeff Bezos, se ele puder ouvir e assistir a nossa live, o que eu posso fazer para salvar o planeta Terra? O que eu posso fazer para que a humanidade continue existindo no planeta Terra? Para que eu vou mudar para Marte? Sabe, são pontos muito distantes, mas não. Daquele papelzinho que eu jogo pela janela do carro, para aquela comida que eu deixo estragar na geladeira, para as coisas que estão, aquelas compras exacerbadas que eu estou fazendo, eu preciso disso mesmo, o que eu posso reciclar, o que eu posso trocar, o que eu posso fazer de ação para tirar pessoas da rua, ou para ajudar as pessoas que estão na rua, já que eu talvez não tenha condição de tirá-la de lá. Então, um movimento de repensar todos esses processos. Ser humano no século XXI é muito mais desafiante do que ser humano no século XX. Eu não posso falar dos outros séculos, porque eu sou apenas do século XX e do XXI. Mas, com certeza, os desafios que eu tive no século XX foram muito mais fáceis dos desafios que a gente está vivendo hoje. Então, é repensar o tempo todo naquilo que a gente tem como missão humanitária e é global, não é? Mas comece pela local. Se você não pode ir lá na Etiópia, na África, na China, na Rússia, faça no seu bairro, na porta do seu prédio, na porta da sua casa, algo que vá mudar o nosso planeta e melhorar a nossa forma de vida. Falou tudo, falou tudo. Eu falo assim, como eu citei, né, hoje referente a essa questão dos moradores de rua, tem dia que eu saio de casa, assim, teve um dia que eu saio, eu estava muito mal, eu falei assim, acho que eu não vou não, estou muito mal, não estou legal. Aí, gente, você tem uma ideia, até dançar com o morador de rua, esse dia eu dancei. Eles tocaram violão para mim, cantaram, fizeram poesia, mas tem cada caso, cada coisa que você não tem noção, entendeu? E assim, eu cheguei em casa, eu parecia outra Daniela, falei assim, gente, a gente acha que a gente leva, não, a gente recebe, sabe? A gente recebe tanto, mas tanto. A gente acha que a gente ensina, na verdade, a gente aprende, sabe? É uma conexão. Exatamente. É uma evolução. Nós estamos aqui para evoluir, né, gente? Né? Independente de evolução em termos de carreira, evolução em termos de pessoas como seres humanos. Nós não estamos aqui à toa. Todos nós temos um propósito. Então, que eu achei assim, fantástico essa nossa conversa, né? A gente poder falar um pouquinho dessa humanização, desse ser humano de modo geral, independente de rótulos, de títulos, né? E eu gostei muito. Foi um prazer, Anitta. Muito obrigada. Muito obrigada. Pena que a conexão aí deu umas travadinhas de vez em quando, mas mesmo assim acho que foi super bacana a live. Muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer as pessoas que assistiram, né? E falar, vai lá na nossa bio, conecta com a Anitta Cardoso, conecta aí Daniela Lima, _oficial. E se precisar de mim, pode me chamar no direct, tá? Tem meu contato também, o WhatsApp também na minha bio. E estamos aí, que deve né, Anitta? Além do Instagram, tem meus contatos também. No anitacardoso.com.br tem lá meu e-mail, meu WhatsApp, tem tudo também. E é isso aí. Ótimo. Ótimo. E eu tenho um bordão que eu brinco assim, né? Que eu falo, que é o seguinte: juntos fazemos acontecer. E eu acho que mais que nunca nessa live ele tem tudo a ver. Juntos fazemos acontecer, né? Então, com certeza. Quando a gente fala de humanização, né, a gente vê que é realmente esse contexto geral de seres humanos que juntos fazemos acontecer, fazemos a mudança. Não é isso? Isso aí.
Um abraço, muito obrigada. Foi Eu que excelente esse agradeço. momento. Agradeço a todos, tá bom? Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Até. Tchau.